Amém, queridos? Graça, paz, saúde, misericórdia, prosperidade sobre sua casa, sua vida, sua família. Amém? Dá uma olhada aí pro lado aí, procura a pessoa mais linda, dá um sorriso bem aberto. E fala, que bom que você veio. Porque hoje Deus quer falar contigo. Um tempo de conserto, acerto, confronto, mas Deus vai falar contigo. Amém. Nós vamos fazer a ceia depois da administração. Amém? Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Amém? Misericórdia, socorro. Escola bíblica. Pede ajuda do lado. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu quero que você marque uma data do ano que vem, 10, 11, 12 de agosto de 2018. Marca aí na sua agenda, no seu celular, deixa marcado. Será o primeiro congresso de casais da Igreja Evangélica Vida. E você já é o convidado. Joia, estamos trabalhando. Nesse mês ainda a gente vai colocar alguns anúncios aí no boletim, dar alguns anúncios no site da igreja. Mas já estamos na expectativa de um grande mover de Deus aí no nosso meio. Joel capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: e o teu Deus, onde estás? Versículo 28 e o 29. E acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Ore ao Senhor e coloque a sua vida. O que tem a ver esse texto com a sua vida? O que tem a ver esse texto com o que você está vivendo? O que tem a ver esse texto com a sua fé, com o seu relacionamento com Deus? Ore ao Senhor e coloque diante do Senhor a sua vida. Te exaltamos nessa noite, Senhor. Muito obrigado pelo rico privilégio de poder estar na Tua casa. Muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra. E nós queremos dizer que o nosso coração está aberto para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, queremos mesmo ser alcançados pelo Senhor através desta palavra. Queremos mesmo ser sacudidos pelo Senhor. Queremos mesmo ser confrontados pelo Senhor. Nós estamos aqui com o coração aberto, Pai, querendo dizer que estamos dispostos a ouvir a Deus e ser realmente ministrado pelo Senhor. Por isso, toma em Tuas mãos as nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantos aqui, quando ainda estudava, primeiro, segundo grau,
Qual era a sua maior dificuldade? Qual a matéria que você tinha maior dificuldade? Qual era aquela que você pedia misericórdia a Deus? No primeiro culto eu fiz essa pergunta, algum respondeu todas. Mas era matemática, era física, era ciência, história. E o português? Todas aquelas regras, as concordâncias, a gramática. Essa era a minha maior dificuldade. Essa era a minha maior dificuldade. E eu fico imaginando uma pessoa de fora, um americano, um japonês, um chinês, um coreano aprendendo português. Para nós já é difícil. Imagina para eles. A gente olha para outras línguas como o inglês, a gente não vê toda essa complicação que a gente tem na gramática como nós temos no português. E isso complica demais para nós. Por que eu estou falando isso? Porque o tema desta mensagem hoje é: sem conserto não há conserto. Sem conserto não há conserto. Coloca na tela aí para as pessoas lerem, porque para vocês entenderem este português e essa gramática você precisa ler isso. Pode colocar para nós aí. Sem conserto não há conserto. E eu estou falando sem conserto com C, não há conserto com S. Sem conserto com C, não há conserto com S. Essa palavra no português são homônimos. Quer dizer, tem a mesma pronúncia, mas a grafia é diferente. Tem um C e um S que diferencia a grafia. E assim tem essas palavras que são iguais, às vezes, até mesmo na grafia, mas diferente na pronúncia. E tem outras que são perfeitas, tanto na pronúncia como na grafia. São todas iguais. Um exemplo, Banco do Brasil, Banco da Praça. São iguais, são perfeitas, mas o sentido é totalmente diferente. Se a gente pegar outras aqui que são iguais, mas a pronúncia é diferente, sede e sede. São iguais na grafia, mas o significado e a pronúncia é diferente. E por que eu estou falando isso? Porque nós queremos trabalhar nesse tema, usando essa palavra, essas duas palavras que são homônimos, conserto e conserto, para falar daquilo que Deus tem para nós através desta palavra. Nós queremos aplicar essas palavras, esse significado dessas palavras na nossa vida. Então vamos lá, conserto com C refere-se principalmente ao ato de entrar em acordo, pondo em harmonia. É sinônimo então de concordar, harmonizar, combinar, acertar. Então conserto com C significa isso. Já conserto com S, do verbo consertar, refere-se principalmente ao ato de reparar alguma coisa, restaurar algo que está estragado. Então é sinônimo de reparar, arranjar, remendar, corrigir, resolver, arrumar, ajeitar. Isso é conserto com S. Então quer dizer que, não acontecendo um sincero conserto com C, um acerto, uma harmonia com Deus, não há conserto com S, não há restauração, não há visitação, não há graça de Deus sobre a nossa vida. Por isso que é tão importante entender isso, que nesta noite Deus está nos chamando para um conserto, para uma harmonia, para uma concordância, para um acerto. E isso vem através do arrependimento. E nós vamos usar esse texto de Joel, que acabamos de ler. Joel é chamado profeta do avivamento, profeta do Pentecostes, do Velho Testamento. É um dos profetas menores pelo tamanho da profecia, né? Pela forma que foi profetizado, em comparação aos outros profetas, como Isaías, que tem um livro com muito mais páginas e mais profecias. Então, um dos profetas menores. E ele está nos alertando sobre esse tempo oportuno de um conserto com Deus, de um acerto, de uma concordância, de uma harmonia com Deus, de um avivamento na igreja, de uma visitação de Deus de forma sobrenatural. É isso que ele está falando. Ele está falando da necessidade deste avivamento, da necessidade
de Deus visitar a igreja, mas para isso tem que haver um conserto. O capítulo 2 é uma síntese deste livro, nesse texto que nós lemos, do 12 ao 17. É uma síntese de uma preparação para um derramamento do Espírito Santo, para uma visitação sobrenatural de Deus. E Deus levantou esse profeta num tempo de crise. A igreja, a nação, o povo estava passando por uma crise muito forte. Eles estavam distantes de Deus, coração frio, afastaram-se, desviaram. Havia uma crise moral, uma imoralidade, uma crise na política, uma corrupção sem fim, os templos vazios, a casa de Deus abandonada e o povo bem distante da adoração que Deus procura do povo. Tem alguma semelhança com o tempo que nós estamos vivendo? Tem alguma semelhança no país que estamos morando? Tem alguma semelhança com a igreja dos nossos dias de hoje? O povo estava em pecado, o povo voltou a pecar. E Joel, então, ele chama a nação ao arrependimento. Ele chama o povo para amolecer o coração endurecido. Então, desta forma, Deus estava usando o profeta Joel, falando, vai vir juízo de Deus. Vai vir juízo. Se a gente olhar o capítulo 1, ele fala desse juízo, de gafanhotos, que acabou com a plantação. Ele fala de seca, ele fala de fome, ele fala de guerra, ele fala de exércitos nos invadindo a nação. Então há uma crise, há uma sentença de Deus, tudo isso está acontecendo. E Deus, ele fala que se houver arrependimento, ainda assim, ainda que o pecado esteja desse jeito, ainda que a nação esteja distante, ainda que a igreja esteja distante, ainda assim, convertei-vos a mim, convertei-vos a mim. Deus está chamando a igreja para ser visitada por uma visitação especial do Senhor. Infelizmente, queridos, a igreja, ela foi chamada para influenciar o mundo, mas ela tem sido influenciada. A igreja não foi chamada para imitar o mundo, mas tem imitado o mundo. Não foi chamada para amar o mundo, mas tem amado as coisas do mundo. A igreja de hoje está exatamente como naquele tempo de Joel, distante, fria, imitando tudo que tem lá fora e até trazendo as coisas de lá de fora para dentro da igreja. Estamos distantes do Senhor. E no Brasil não é diferente. A igreja evangélica brasileira, ela está crescendo, mas não está influenciando o mundo. Ela está inchando. Ela tem extensão, mas não tem profundidade. A igreja, ela tem números, mas não tem santidade. Ela tem quantidade, mas não tem qualidade. E é assim que está a igreja de hoje. A igreja está se acostumando com o pecado, a imoralidade. E isso é crescente, e isso está dentro da igreja, dentro do povo de Deus. É por isso que Deus está falando com Joel da mesma forma que está falando conosco. Ainda assim, se as coisas estão desse jeito, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, convertei-vos a mim. O profeta está tocando a trombeta do juízo. A trombeta, nesse tempo, ela era tocada em cima dos muros para anunciar a chegada do inimigo. Mas nesse caso, o profeta está tocando a trombeta em Sião, para dentro dos muros, e falando à igreja, acorda, porque virá o juízo de Deus. E todas as vezes, queridos, que a humanidade chega neste nível que nós chegamos, sempre há uma sentença, sempre há um juízo de Deus. Se olharmos a história, Sodoma e Gomorra, olha a situação que estava essa cidade, olha a crise moral que essa cidade passava, olha a crise moral que eles enfrentavam, e houve um juízo de Deus. Se olharmos o tempo de Noé, não é diferente dos dias de hoje. Uma crise moral, acabando com a família. A gente olha as reportagens, a gente fica até com pavor de tudo isso. E Deus está falando, convertei-vos a mim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ainda que a situação é essa. Essa é a igreja que nós estamos vivendo nesses dias, e certamente os gafanhotos, a seca, a fome, a crise, os invasores, eles vão chegar. Eles vão chegar.
E a trombeta já está tocando para isso. E Deus já está chamando para o grande dia do Senhor. Para o grande e temível dia do Senhor. É neste momento que Deus usa o profeta como uma palavra de esperança, chamando o povo a um arrependimento. Neste momento que Deus está falando conosco, ainda assim, convertei-vos a mim. Algumas lições que nós tiramos aqui. Primeira dela, Deus está convocando para um concerto, com C, um acordo, um arrependimento. E essa convocação é para mim e para você. Essa convocação é para todos, diz a palavra. Essa convocação é desde a liderança, os mais velhos até a criança. Deus está nos convocando. O profeta entende que a crise é resultado do pecado do povo, do distanciamento e do juízo de Deus contra este pecado. Então Deus nos chama. Eu fico imaginando como que Deus está olhando a igreja hoje, aqui no nosso país. Como que Deus vê a nossa igreja, como que Deus nos vê dentro desta igreja. Será que Deus tem prazer nisso que Ele está vendo? Será que Ele tem prazer na minha vida, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu estou servindo? É isso que o profeta Joel está falando. Apesar de tudo, Ele é misericordioso. Ele olha para nós, mas olha com um olhar de misericórdia. Por isso que Ele diz, a partir do versículo 12, ainda assim, eu terei misericórdia. Eu terei misericórdia. Então Deus está nos convocando para um arrependimento, para um conserto, para uma harmonia, para um acordo. Deus não se impressiona com as formas, queridos, não se impressiona com os programas, com os arranjos, com os ritos, com as cerimônias. É tudo isso muito bonito, mas Ele se impressiona com um coração contrito, com um coração arrependido, com um coração quebrantado. É isso que impressiona Deus. Então não são as músicas bonitas, mas uma adoração que sobe até o trono. Então não é um cântico, mas é um louvor que atrai a atenção de Deus. E é isso que Ele está nos chamando, porque a igreja, como naquele tempo de Joel, está bem distante, fria, e com tantos ritos, tantas cerimônias, mas sem adoração em espírito e em verdade. E a gente vê alguma coisa acontecendo na igreja, a consistência espiritual. Aliás, falta consistência espiritual, porque há mundanidade dentro da própria casa. Falta fervor espiritual. Falta fervor, o cansaço com as coisas de Deus, o entusiasmo acabou. Tem mais entusiasmo com as coisas lá de fora do que com as coisas de Deus. Há um analfabetismo bíblico. Não sendo saudosista, mas na nossa época ainda de criança, com os nossos pais, escola bíblica era coisa séria. E nós aprendíamos na Bíblia. E nós tínhamos firmeza na Bíblia. Poderia perguntar para as crianças o versículo tal, e elas repetiam. E hoje nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico, que as pessoas não conhecem a Bíblia. Mas o profeta, ele nos leva a acreditar que diante de um conserto, com um arrependimento, Deus vai nos visitar. Deus vai nos visitar. Só que nós não podemos colocar o carro antes dos bois. Primeiro o conserto, primeiro o arrependimento. Depois Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Está faltando na igreja a pureza moral. Crentes que abrigam imoralidade no coração, pornografia, festas mundanas, coisas lá de fora, queridos, que está dentro, que ocupa o nosso coração. Falta amor nos relacionamentos. Crentes que não são submissos aos pais. São insensíveis, maridos insensíveis, esposas insensíveis. E aí a gente vê um casamento acabando e chegando ao nível de divórcio de mais de 50%. Desrespeitando a aliança diante de Deus. Isso dentro da igreja do Senhor Jesus. São frios nos tratos um com o outro. E se tiver que pedir perdão, isso é uma dificuldade imensa.
E se for alguém só da igreja, um relacionamento entre irmãos, se tiver alguma coisa, acabou. Nem diante de uma ceia que nós tomamos e que a palavra fala para nos sondar e verificar as nossas atitudes, nem diante disso nós nos comovemos, não nos arrependemos. Falta fidelidade na mordomia dos bens. Temos mais amor ao dinheiro do que à obra do Senhor. Temos muita dificuldade em trazer um dízimo, uma oferta. Temos muita dificuldade em colocar a mão no bolso e ser generoso. Falta mordomia. Estamos sonegando, roubando do reino de Deus. Esta é a igreja de Joel. Esta é a igreja dos nossos dias. Esta sou eu. É a minha vida. E Ele está nos clamando. Deus nos chama para um conserto, para um acordo, para uma harmonia. E Ele não pode restaurar, Ele não pode consertar com S se não houver este arrependimento. E aí Ele diz então: convertei-vos a mim. Versículo 12: convertei-vos a mim. O caminho da restauração é aberto quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos. O caminho da restauração, ele passa pelo arrependimento. Para gerar intimidade, relacionamento pessoal com o Senhor, tem que haver quebrantamento, querido. Tem que haver humilhação, arrependimento, dobrar joelho, cara no chão, e confessar pecados, e falar com Deus. Por isso ele fala: convertei-vos a mim. O versículo 13 ele fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Naquela época era costume, diante de uma tristeza, diante de algo que entristecia a alma, rasgava-se as vestes. Mas Deus está falando: não é as vestes, rasga o coração, se quebranta diante de Deus. É diante de Deus, queridos. Diante de Deus as máscaras têm que cair. Nós temos que nos revelar de quem nós somos diante de Deus. Não tem como esconder isso. Diante de Deus as máscaras caem. Ele vê o coração. A Bíblia diz no Salmo 139: antes mesmo que a palavra chegue ou saia da nossa boca, Deus já conhece. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. O próprio Davi, ele orava e falava: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Então é um tempo de pedir a Deus: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, este é o momento oportuno. Sonda a minha vida. E ele fala assim: congregai todo o povo e santificai. Versículo 16. Congregai todo o povo e santificai. E aqui é todo mundo. Ele fala todos: crianças, adolescentes, jovens, moços, idosos. Congregai todos. E é algo urgente que ele está clamando. Isso tem que ser logo. E ele fala os noivos e noivas também, porque naquela época, diante do casamento, o noivo ele ficava isento do exército por 1 ano, dedicando só a esposa. Maravilha, né? Só a esposa, 1 ano de lua de mel. Mas nesse caso, por tão urgente que é, Deus está falando até mesmo os noivos: saia noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, porque é tempo de arrependimento. Então não tem nada mais urgente na sua vida do que se voltar para o Senhor. Amém. Não tem nada mais urgente neste momento de um arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Deus, para que Ele possa sarar a nossa nação, para que Ele possa nos visitar com um avivamento, para que Ele nos possa visitar com o derramamento do Espírito. E segunda lição que nós aprendemos: os resultados que a restauração, que o conserto com S da parte de Deus produz na nossa vida. Esses resultados traz motivação. Esses resultados traz uma resposta de misericórdia de Deus. Ele fala: porque Ele é misericordioso, versículo 13. Então, se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos, se nós nos consertarmos, Ele diz que Ele é misericordioso, ainda assim, ainda que o nosso pecado seja tal que a gente acha que nem é digno. Quando eu me converti, eu achava desse jeito. Achava que eu era tão sujo que eu não tinha esse perdão de Deus, que eu não era digno desse perdão de Deus.
Então eu entrava na igreja e as pessoas olhavam para mim simplesmente para um cumprimento. Mas aquilo me constrangia, porque eu achava que só eu que era daquele jeito no meio da igreja. Só eu que estava sujo, só eu que estava fedendo. E isso chamava a atenção das pessoas. Enquanto eles olhavam para mim com um sorriso, eu já me constrangia, falando: meu Deus, eu não tenho perdão. Olha como que essas pessoas olham para mim. E aí, diante do apelo, no final da mensagem, eu estava lá na frente, já com o coração todo arrependido, quebrado, quebrantado diante de Deus. E passava-se mais uma semana, outro culto, eu estava lá na igreja, e me sentia daquela forma. E diante da mensagem, do apelo, eu estava lá de novo. E na outra semana, da mesma forma, me sentia que não tinha recebido ainda esse perdão, e diante do apelo, estava eu lá de novo aceitando a Jesus. E por fim o pastor falou: chega, meu filho, não precisa vir mais. Mas essa palavra tem que trazer esse constrangimento na nossa alma, esse confronto de Deus, para Deus restaurar, tem que trazer sede na nossa alma. Porque é certo, queridos, que o juízo vem. E a restauração é a resposta de um pacto, de uma aliança de Deus conosco. E quem quebra esta aliança somos nós. E é por isso que ele conclama: convertei-vos de todo o vosso coração. Convertei-vos de todo o vosso coração. O povo havia se distanciado, desviado, mas ainda era povo de Deus. Mas ainda era um povo que Deus continuava interessado. É um povo que Deus ama, um povo que Deus queria restaurar. Ainda que nós sejamos dessa forma, nos desviamos, afastamos, o coração está frio, mas Deus nunca deixou de te amar, porque Ele tem uma aliança contigo. Deus nunca deixou de te amar, queridos. Por mais que nós fazemos, olha a história daquele filho pródigo, olha a afronta com aquele pai: pai, me dá a parte da herança. Só dá herança, queridos, quando morre. Aquele filho estava falando com o pai: pai, o senhor não tem nenhuma validade para mim, não tenho nenhuma consideração pelo Senhor, me dá a minha parte da herança. Imagina um pai recebendo uma palavra dessa. Você que é pai pode sentir isso. Imagina seu filho falar: não te amo, não te quero, e você não tem nada a ver comigo, me dá a minha parte que eu vou embora. É exatamente isso que nós fazemos com Deus. É exatamente isso que esse povo fez. Me dá a minha parte da herança, estou saindo desta casa. Às vezes estamos aqui dentro, mas estamos muito distante de Deus. Ainda assim, aquele pai, diz a Bíblia, que todos os dias olhava para o horizonte, na esperança de que aquele filho iria voltar. Todos os dias Deus está olhando para o horizonte, na esperança de que você está voltando, na esperança de que você está vindo. Aquele filho só chegou a esse conhecimento quando estava no fundo do poço. Então ele viu aquela situação e ele planeja um discurso para chegar ao pai, porque a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele reconheceu a sua situação. E ele planeja um discurso: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como teu servo. E ele vai, creio eu, no caminho, discursando isso, planejando isso, ensaiando isso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho. Pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser tratado teu filho. E o pai estava olhando para o horizonte quando aquele filho aparece. Aquele filho vinha com aquele discurso na língua, e o pai não ouviu nada daquele discurso. Com os braços abertos, com um sorriso no rosto, ele abraça o filho e fala: o meu filho que estava morto reviveu. E o pai está assim para você hoje, com os braços abertos, esperando a sua volta, para dar uma grande festa, sabendo que este filho voltou para a casa do pai. Voltou para a casa do pai. O que Deus quer de nós nesses dias, meu irmão, é um arrependimento genuíno. Devemos voltar para Deus, refazer a nossa aliança, o nosso pacto com Ele. Ele não cessou, Ele não parou de nos buscar, Ele não nos abandonou. Pelo contrário, Ele está no horizonte, olhando para o horizonte, esperando a gente voltar, esperando a nossa volta, esperando que em um momento qualquer nós vamos aparecer diante dele. E quando Deus restaura, queridos, quando Deus conserta com essa,
quando há essa restauração, quando nós voltamos para Deus, quando nós nos ajustamos com Ele, Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós. E aí esse livro de Joel, ele vai falando várias coisas que acontecem. Ao invés de fome, a fartura. Ao invés de opressão do inimigo, a libertação. Ao invés de seca, a chuva abundante. Ao invés de prejuízo, a restituição. Ao invés de vergonha, a louvor. Ao invés de lamentação e de solidão, a plena consciência de que Deus está presente, de que Deus nos ama. Quando Ele restaura, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Quando Deus restaura, Ele derrama sobre nós o teu Espírito. E esta é uma profecia que se cumpriu. Essa profecia do livro de Joel se cumpriu há 700 anos depois. Quando aqueles discípulos estavam reunidos, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e Ele aparece naquele domingo para aqueles discípulos e fala: permanecei-vos aqui, até que de cima sejais revestidos do poder. E naquele tempo acontece o grande Pentecostes da igreja. E Deus visita a igreja de forma sobrenatural, a qual todos são tomados pelo Espírito, as crianças, os jovens, os adolescentes, e todos começam a falar novas línguas. E ao mover dentro da igreja, e as pessoas de fora falam: o que está acontecendo? E uns começam a zombar e falar: eles estão bêbados, embriagados. E Pedro naquele momento se levanta e fala: não é isso, meus queridos, e começa a discursar. E naquele dia diz a Bíblia que 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco, queridos. É a partir de mim, de você, um derramamento do Espírito. E Ele fala que é um derramamento sobre toda a carne. Todos vão provar desse derramamento, os nossos filhos, os nossos netos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres. As nossas reuniões vão ser avivadas. Os cultos de mulheres, você vai ver o fogo descendo neste lugar. O culto dos homens, como foi segunda-feira, algo maravilhoso, de ver homens quebrantados aqui na presença do Senhor. O culto das crianças, o retiro que teve, ver as crianças sendo visitadas por Deus, tendo sonhos, visões. O culto dos homens. Deus quer fazer uma grande obra neste lugar. Deus quer operar um grande avivamento antes que venha o dia do Senhor, queridos. Por isso que a igreja tem que se despertar e acordar. Todos, ele fala que é todos, homens, mulheres, crianças, jovens. Os velhos terão visões, terão sonhos. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Nós que já estamos assim com o cabelo meio grisalhos, meu carijó, chega uma certa idade que paramos de sonhar. Chega uma certa idade que nós começamos a viver de um saudosismo, de uma época passada, na minha época. Mas quando o Espírito Santo descer sobre a igreja, os velhos sonharão. E eles vão dar frutos ainda. Você vai ver gente velha aqui pregando a palavra e anunciando a obra do Senhor, com fervor no coração, com sonhos. E eu sonho nisso, queridos. Quero chegar aos meus 100 anos pregando a palavra. E eu tomo por posse aí essa vitalidade que Deus deu à minha avó, que já passou dos 100, pregando a palavra, do jeito dela, mas está pregando. Porque quando Deus nos visitar, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E aí nós vamos ver essas coisas acontecendo. Você vai ver uma criança pulando aqui no Espírito na frente, falando em língua e profetizando em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas isso tem que haver conserto. Isso tem que haver arrependimento. Isso tem que partir de nós. Isso tem que partir de você. Ele fala a todos e começa com a liderança. Começa com os líderes da igreja, para chorar diante do Senhor, para jejuar, para buscar. Qual foi a última vez que você jejuou, querido? Qual foi a última vez que você chorou por um pecado? Qual foi a última vez que você clamou ao Senhor por uma alma? Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados? É isso que tem que acontecer. Não há conserto, não há
restauração sem arrependimento, sem quebrantamento, sem humilhação. Você não vai ver Deus visitar a igreja se não houver arrependimento. Você não vai ver Deus visitar a sua célula se não houver quebrantamento. Você não vai ver Deus visitar a sua casa, a sua família, se no seu coração ainda permanece duro, insensível, não ensinável. Nós não vamos ver assim. Terceiro lugar para a gente fechar. Terceira lição que a gente aprende. Aliás, é um confronto para nós. Você tem consciência que precisa fazer um concerto com Deus? Você tem consciência de que você está inserido nisso? Que você precisa desse acerto, desse concerto, dessa harmonia, de voltar para o Senhor? Você tem consciência que Deus está falando é com você nesta noite? É comigo nessa noite? Como um pastor? É com você como um servo? Aliás, quando ele coloca derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ele fala de mulheres, crianças, jovens, e fala de servos e servas. Isso quer dizer uma coisa: o seu diploma, a sua segundo grau, terceiro grau, doutorado, para Deus isso não é importante, porque quando ele derramar o espírito sobre toda a carne, nós vamos ver pessoas aqui que nem conhecem, que ainda é analfabeto, mas cheio do Espírito Santo, como foi na vida de Pedro, pregando com autoridade e poder. Para isso nós temos que ter consciência que precisamos voltar ao pó, nos humilhar, confessar os nossos pecados e nos arrepender, para que Deus faça isso. Se você tem consciência disso, enquanto o nosso coração não se humilhar, continuar duro, não se quebrar, não sentir tristeza, aí não vai haver conserto, querido. Agora, não importa se você caiu, tropeçou, distanciou, afastou, desviou, eu quero dizer uma coisa que a palavra diz: o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso, e Ele que transforma esses desertos em manancial. O Senhor te ama e o Senhor não abre mão da sua vida. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Está dizendo para você: vem, filho amado, eu tenho um concerto contigo, eu tenho uma aliança contigo, eu quero fazer algo na sua vida. Vamos ficar de pé? Deus nos chama, queridos. Eu quero contar algo que aconteceu não tão longe, até muito recente, de um avivamento que Deus operou no país da Romênia. Isso aconteceu no ano de 1989. Então, para a maioria de nós, estávamos aqui já presenciamos isso. Naquela época, o comunismo imperava e o líder da nação regia a nação com muita dureza. Ele morava em palácios, mas as pessoas estavam passando necessidade, havia uma crise no país. Então era um governo de muita dureza, muito tacão. As pessoas sofriam naquele governo e não podia falar da palavra, não tinha liberdade para anunciar a palavra. Então naquela época o povo começou a orar. Quem governava a Romênia nessa época era Nicolai. E o povo começou a orar. Então, uma igreja de 80 membros, o pastor começou a pregar e orar, pregar e orar. Deus é o Deus dessa nação, Deus é o Deus dessa nação, Deus vai nos livrar, Deus vai fazer. Nada diferente que nós estamos vivendo hoje, querido, na nossa nação. Estamos vivendo debaixo de um tacão também. Igreja com 80 membros, o pastor começou a orar, 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 pregar a liberdade no Espírito. Então levantou-se a polícia especial do país e a ordem do governo, a ordem desse líder era: tira esta família daqui, arranca esta família dessa cidade, ela não pode ficar aqui. Então esses 80 membros da igreja foram para a casa do pastor e eles rodearam a casa e fizeram um cinturão humano em volta da casa e começaram a orar.
E aí veio a polícia, eles impediram a polícia, então eles chamaram mais. Nesse inteirinho, um jovem da Igreja Batista comprou várias velas, caixas de vela, e deu para cada um. Ele foi o primeiro a acender a vela, e todos em volta da casa, acendendo uma vela, uma chama do avivamento e orando ao Senhor. Quando a polícia chegou, ele foi atingido com um tiro, e a perna foi quase que arrancada. Tiveram que levar ele para o hospital para amputar a perna. E lá no hospital alguém pergunta para ele se ele estava arrependido. Ele fala: eu perdi uma perna, mas eu fui o primeiro a acender aquela chama. E eles continuaram orando, e aí toda a igreja do país se uniu em oração. E uma jovem tomada pelo Espírito começou a sair pelas ruas e dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, Deus existe. De repente toda aquela nação estava gritando: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E a história revela que isso aconteceu no dia 15 de dezembro de 1989. No dia 25 de dezembro daquele ano, 1989, esse líder geral da nação foi desmascarado e foi condenado à morte pelos juízes da nação. E a igreja teve toda a liberdade de sair pela rua agora dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Um grande avivamento começou naquele país. Deus quer usar a mim, quer usar a você, queridos. Deus quer ouvir aquele que é o primeiro a acender a vela, o primeiro a acender a chama do avivamento. E Ele chama você, Ele chama a mim. Nós vamos circuncidar a nossa nação, a nossa cidade, com a chama do avivamento. Nós vamos ver Deus visitando a nossa igreja com o derramar do Espírito. Por isso Ele chama a mim e você. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus está te chamando nesta noite ao arrependimento, ao conserto. Deus está te chamando a refazer uma aliança, um voto, um pacto. Deus está te chamando a acender a chama do avivamento. Deus está te chamando a quebrantar o seu coração. Deus está te chamando, seja você criança, jovem, adolescente ou mais idoso. Deus te chama nesta noite. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar e falar: sou eu mesmo, Senhor. Eu quero me quebrantar e eu quero me humilhar diante do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vamos fazer uma grande chama de um avivamento. Vamos ser aqueles que realmente Deus vai nos usar para mover esta cidade. Sai do seu lugar, é hora de coragem como aquele jovem. Eu perdi a perna, mas fui o primeiro a acender essa chama. Seja o primeiro a acender a chama do avivamento na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua célula, nessa igreja, nessa cidade, neste país. Deus te chama para um grande avivamento, mas isso só acontece com conselho. Esperança sem fim ao sentir o teu toque. Deus está aqui, queridos, Ele está tocando a sua alma, o seu espírito. Ele está te constrangendo, que Ele quer te usar como um portador deste avivamento nesta cidade, neste país. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, de todo o vosso coração. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Isso com choro, com pranto, com arrependimento. Ainda que, aleluia, é tempo de chorar na presença do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de avivamento. Aleluia, aleluia. No meio deste avivamento, no meio desse povo arrependido, eu quero perguntar aqui nesta noite: alguém aqui nesta noite quer abrir o coração e falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador? Quem aqui nunca fez esta oração e quer orar comigo?
quer convidar o Senhor Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você, aonde que você estiver. Pastor, eu quero aceitar a Jesus nessa noite. Amém, eu vi a sua mão. Pastor, eu quero abrir o meu coração, eu quero convidar Jesus. Eu sinto que nesta noite Ele está me chamando. Levante a sua mão bem alto que eu vou orar com você. Aleluia, eu vi a sua mão. Quem sabe foi por você que Jesus está aqui nesta noite. Quem sabe é você que vai acender essa chama do avivamento. Quem sabe? Quando o profeta fala quem sabe, não é dúvida, é certeza, querido. Aleluia. 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 Dizer-te preciso me derramar. Se derrama, dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia. Glória a Deus. Você que ficou no seu lugar, eu quero desafiar você aí no seu lugar, dobrar o seu joelho e orar também. Dobrar o seu joelho e colocar a sua vida diante de Deus também. Nós vamos orar com os irmãos que estão aqui à frente. Em primeiro lugar, eu vou orar com essa... Como é que é seu nome? Em primeiro lugar, eu vou orar com a Fernanda, que está aqui acendendo a chama do primeiro amor, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Como a palavra diz, com choro e com pranto, se derramando diante do Senhor. Ora comigo, Fernanda, e repete bem alto: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecadora e que careço da Tua misericórdia. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância. E nesta noite eu abro o meu coração e te convido a entrar na minha vida e ser o único Senhor e Salvador. Eu te aceito, Senhor Jesus, e quero viver para te adorar, para ser usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente agora, vamos orar. Quero orar por você. Pai, aqui estão essas vidas, meu Deus, rendendo aos teus pés. E como eles, Senhor, eu também quero me prostrar diante do Senhor. E, ó Pai, eu quero confessar o nosso pecado. Eu quero confessar o meu pecado, Senhor, a frieza na minha alma. Ó Deus, as coisas lá do mundo que tem nos atraído. Ó Deus, o descaso com a Tua obra. Ó Deus, me senti muito confortável. A minha omissão, a minha falta de compromisso, dedicação, de empenho. Deus, nós nos arrependemos, oramos ao Senhor, confessando o nosso pecado e nos arrependendo, Pai, e pedindo que o Senhor haja com misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida. Ainda que, Senhor, nós estamos aqui clamando ao Senhor, para que o Senhor haja de misericórdia, nos visite, Senhor. Oh Deus, nós queremos receber este derramar do Teu Espírito. Oh Pai, nós queremos ser esse primeiro que vai acender a chama. Oh Deus, nós queremos fazer parte da igreja do Senhor. Ó Deus, que iniciou um grande avivamento neste país, no nosso Brasil, em nome do Senhor Jesus. Por isso levanta aqui, Senhor, um exército. Levanta aqui adoradores. Levanta aqui pessoas quebrantadas. Levanta aqui servos e servas cheia do Teu Espírito, Pai. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa, Senhor Deus, a nossa comodidade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, perdoa a nossa frieza. Mas nós queremos, Pai, buscar ao Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida, a Deus, da Fernanda, que aceitou a Jesus. Encha com Teu Espírito, Pai. Derrama sobre ela a Tua graça em nome do Senhor Jesus. E da mesma forma derrama sobre a Tua igreja, ó Deus, esta graça maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas bem calorosas. Glória a Deus. Abraça pelo menos 3 pessoas e fala: ser cheio do Espírito Santo.
Aleluia. Bendito é o Senhor. Vamos participar da ceia, queridos. Vamos orar pelos elementos, os presbíteros, diáconos de plantão. Nós queremos convidar você que está aqui e faz parte de alguma outra igreja evangélica e você está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Você que é da Igreja Evangélica Vida e você ainda não está batizado, você que ainda não passou pelo batismo, nós vamos liberar você hoje para participar também. Então, você que está fazendo a classe de batismo, tem certeza da sua salvação, está com a sua vida diante de Deus, você é convidado a participar da ceia, mesmo que você ainda não foi batizado. Nós queremos aproveitar esta palavra de arrependimento, esta palavra de conserto, para que você possa participar da ceia também com o coração de quem está querendo conserto diante de Deus. Você que está aqui e ainda não se decidiu por Jesus, você que ainda tem dúvidas, então nós pedimos a você para não participar, para você poder orar a Deus, conversar com o Senhor e tomar a sua decisão, e em breve você está ceando junto conosco, porque a ceia participa aqueles que já tomaram a decisão consciente de que creem no Senhor Jesus como Senhor único e Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar pelos elementos. O suco de uva representando o sangue de Jesus, mas é suco mesmo. O pão representando o corpo de Cristo, mas é pão mesmo. Amém? Senhor, nós queremos consagrar esses elementos. Senhor, o suco é suco mesmo, o pão é pão mesmo, mas é o ato, é a ação, é a obediência que temos quando o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu o pão, pegou o cálice, distribuiu para os seus discípulos e dizendo que aquele era o sangue da nova aliança, o pão que era o seu corpo despedaçado para a salvação de todos aqueles que creem. Senhor, e nós vamos participar dessa ceia, porque nós já tomamos uma decisão por Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que o momento da ceia é o momento de celebrar a vinda, o retorno, a volta de Jesus, como o teu servo pregou nesta noite. O dia do Senhor está próximo, e o dia do Senhor é a volta de Jesus. O dia do Senhor é quando o próprio Senhor Jesus, quando ressoar a última trombeta, e aqueles que um dia aceitaram Jesus serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos céus e reinarão com Ele 1000 anos, até a volta dele definitiva à terra. É nisso que cremos. Está escrito a tua palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15, e é assim que cremos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você que vai participar da ceia, fique de pé, e à medida que os irmãos passarem, entregar a ceia a você, você pega, se assente, ore a Deus, agradeça a Deus e pode cear no nome de Jesus. Da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra.
nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, 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 nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé. Exaltemos o único Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Erga suas mãos. Erga suas mãos. Jesus, exaltado, exaltado. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Ei! Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai, 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 príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Ninguém é como nosso Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da Jesus, paz. Jesus, Jesus, Jesus. Exaltado, exaltado, Glória a Deus. Quem está aqui? exaltado. Quem está aqui? Querido, você que está aqui nesta noite, e você tem passado alguns dias, você tem sentido uma opressão muito forte, você tem sentido um peso muito forte sobre a sua vida. Talvez você esteja até perdendo sono, você tem sentido um peso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui à frente, continue cantando a canção, vem aqui, coloque aqui na frente, nós queremos orar por você. Você que tem sentido nos últimos dias uma opressão, um peso, talvez perdido até o sono, vem aqui, queremos orar por você. Hoje é dia de ceia, é dia de Deus operar, Deus libertar, Deus tirar esta opressão da sua casa, da sua família, da sua vida. Se você está aqui, você não pertence a nenhuma igreja, você não pertence a nenhuma igreja, mas você sabe que eu estou falando, você tem sentido isso na sua casa, na sua família, mesmo que você não pertença a igreja nenhuma. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, venha para cá para frente, nós vamos orar por você. Deus vai operar na sua vida hoje, Deus vai agir na sua vida hoje, porque isso, a Bíblia fala que isso é demônio. Há demônios rodando a sua casa, há demônios rodando a sua família, há demônios rodando a sua vida. E nesta noite nós vamos orar em seu favor, para que Deus venha, para que Deus possa te dar sabedoria, para que Deus possa levar você à Bíblia, para que Deus possa levar você aos textos sagrados, e você começar a orar pela sua casa, para que isso saia, para que você comece a ter uma vida diante de Deus, uma vida frutífera. Então venha na frente. Venha na frente, cadê os irmãos aqui? Os presbíteros estão aqui, óleo na mão. Vamos orar.
Algumas intercessoras aí de prontidão, me ajude. Aleluia. Vem cá, Davi. Me ajuda aqui, Davi. Davi, homem de Deus, pode vir aqui nos ajudar. Vem aqui, nos ajude. Vem cá, Danilo. Vem cá, Danilo. Vem cá, Danilo. Pega o óleo. Vem olhar aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Em nome de Jesus. Irmã lá, se puder. Se a irmã lá puder também, pode vir nos ajudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega o azeite aí, Camila. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada pessoa que está aqui à frente. E debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós e tudo aquilo que pertence a nós, a nossa igreja, as nossas ovelhas, as nossas famílias, os nossos bens, nós queremos neste momento, oh Deus, debaixo dessa cobertura, nos levantar em batalha agora. Nos levantar, ó Deus, como guerreiros do Senhor, e declarar que não vale nenhum encantamento contra a vida de nenhuma dessas pessoas, nenhum dos nossos irmãos, nenhum dos nossos amigos, nenhuma dessas pessoas que estão nesta igreja, que vem a esta igreja, que nos conhece, sabe desta igreja, sabe da seriedade. Nós oramos por eles agora. Nós vamos agora até a casa deles agora. Vamos até a casa deles agora e repreendemos agora todo o mal, todo espírito maligno, todo espírito enviado das trevas para oprimir, para tirar o vigor, para tirar a prosperidade dos relacionamentos. Todo espírito maligno enviado na empresa, enviado no negócio, enviado no local de trabalho dessa pessoa, de forma que está amarrando a vida financeira, nós repreendemos agora. Todo espírito familiar, abaixa só um pouquinho, olha só, todo espírito familiar, que na história da sua família, tem muita história de pessoas que ficaram miseráveis. Nós queremos dar uma palavra de ordem contra esses espíritos que têm inquietado o seu coração. E talvez você até ouviu nos últimos dias, nas últimas semanas, que você vai ser miserável, que você vai mendigar o pão. Nós quebramos esta palavra como autoridade no nome de Jesus. Nós quebramos essas palavras. Nós declaramos que você vai ser frutífero. Nós declaramos que o seu ventre, mulher, vai ser um ventre frutífero. Nós declaramos que o seu ventre, moça, vai ser um ventre fértil, não vai ser um ventre seco. Nós declaramos que você, que tem o seu negócio, você foi o primeiro da sua família a ter um negócio. Você foi o primeiro da sua família a ter uma empresa. Você foi o primeiro da sua família a montar um negócio próprio. E você pode estar ouvindo nos últimos tempos que você vai falir, porque a sua família é miserável. Pois eu declaro no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, se você temer a Deus, se você for fiel a Deus, se você for fiel ao Senhor, você não vai quebrar, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. E te digo mais, você vai manter profetas, você vai manter obreiros, você vai abençoar a obra de Deus, e vai dizer para todo mundo que você, entendendo que Deus entrou no seu negócio, você sustenta, você apoia, você abençoa, e o seu negócio está prosperando por causa do seu temor a Deus. E eu abençoo você, nós abençoamos você, nós abençoamos a sua família. Nós repreendemos todo espírito que tem causado angústia, tirado o seu sono. Nós damos uma ordem baseada na palavra de Deus: saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus desta casa, desta vida, desta pessoa. No nome de Jesus nós te abençoamos. Nós clamamos a Deus agora para que do seu coração saia todo o medo, saia todo o pavor. Deus chama você nesta noite para vencer o medo. Deus diz para você nesta noite que Ele não chama ninguém por causa de espírito de medo. Sai espírito de medo agora, sai todo o pavor da sua casa, da sua vida, da sua história, em nome de Jesus. Nós abençoamos você agora. Nós abençoamos você agora com um renovo. Nós abençoamos agora a sua vida, para você voltar a sorrir. E nós repreendemos toda a angústia do seu coração. Nós repreendemos agora todo o peso, toda a seta. Parece que o seu coração, parece que você estava sentindo como se uma seta estivesse sendo enfincada no seu coração. Pois Deus está tirando essa seta do demônio agora. Deus está tirando essa seta. Nós queremos abençoar você. Nós queremos dizer para você que toda palavra lançada contra você, seja por quem quer que seja, por pai,
por mãe, por autoridades outrora na sua vida. A palavra de Deus é maior, a palavra de Deus é maior, e a palavra de Deus diz que da nossa boca tem que sair palavra de bênção. Eu quebro essas palavras agora sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e declaro a prosperidade de Deus sobre você. Eu declaro a felicidade, a alegria do Espírito sobre você. Eu declaro que forjarão projetos, darão ordens, mas elas não se concretizarão na sua vida. Podem até ter feito obra de macumbaria e feitiçaria, podem até ter colocado seu nome em qualquer lugar, mas o nome do Senhor Jesus é maior, e o sangue de Jesus derramado na cruz quebra toda obra, querido, quebra toda obra maligna, tenha sido feito no ventre da sua mãe, tenha sido feito quando você era pequeno, tenha sido feito até por você mesmo, no tempo da ignorância. Eu digo para você nesta noite, que o sangue de Jesus Cristo te liberta de qualquer tipo de amarra. O sangue de Jesus Cristo abre qualquer tipo de algema. O sangue de Jesus Cristo abre qualquer tipo de prisão. Nessa noite, Deus revelou isso para você sair daqui, para você ter uma vida prostrado diante de Deus, uma vida de alegria, uma vida de lutas, é verdade, uma vida de dificuldades, é verdade, mas uma vida de vitória, uma vida com boas notícias, uma vida de alegria, uma vida que você vê concretizar sonhos, uma vida que você vê que Deus está na sua vida, Deus está te direcionando, e Deus está te tirando de uma vida que você não foi chamado, não foi criado para ser. Por isso, tome posse nessa noite, querido. Abençoe sua empresa, abençoe seu negócio, abençoe sua família, abençoe seu ventre, abençoe sua filha, abençoe seu filho, abençoe seus relacionamentos, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu dia, abençoe suas manhãs, abençoe a sua vida, porque você não nasceu para ser amarrado por Satanás, você nasceu para a liberdade, e a liberdade é em Cristo. Pode ficar de pé. Vamos glorificar a Deus com o refrão dessa canção. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Oh, 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 e príncipe da paz. Oh, 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 oh. Aleluia. Você pode assentar só um pouquinho? Nós já estamos encerrando. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Presença de Deus, né, irmãos? Deus é bom. Deus é bom. Nós não somos dignos, Senhor. Nós somos tão pecadores. Nós somos tão pecadores, Senhor. Nós somos tão falsos. Nós somos tão miseráveis, Senhor. Nós não merecemos.
Bendito é o Senhor. Você que nos visita hoje, nós não queremos escandalizar você, mas é que nós ultimamente temos desejado muito que Deus mude a nossa vida. Nós temos desejado muito que Deus visite a igreja, porque a igreja, ela é chamada para ser santa, ela é chamada para fazer diferença, ela é chamada para viver uma vida de poder, uma vida de transformação, uma vida que impacte as pessoas que nos conhecem. A igreja é chamada para ter uma vida de caráter, uma vida de decência. A igreja é chamada para a palavra dos seus membros ser se ensina ou não, e que o passar disso vem do diabo. A igreja é chamada para dia a dia, semana após semana, ano após ano, melhorar na sua conduta na sociedade. Então você que nos visita, nós te pedimos perdão, não queremos escandalizar você, mas quando Deus vem e nos toma e fala ao nosso coração, nós não temos outro recurso a não ser clamar por misericórdia, clamar a Deus para continuar o processo de nos melhorar cada vez mais. Amém, queridos? Vamos tentar terminar o culto?